Eu tenho duas abelhas. Eu tenho uma abelha que raspa a cera da planta e Seiva. pega esses compostos, a seiva da planta, e Uhum. pega esses compostos. E eu tenho uma abelha que não faz isso. A abelha que faz isso constrói colmeias que são antibióticas, que têm proteção contra micro-organismos. E a que não faz, não tem essa proteção. A que faz deixa mais descendentes, portanto, esse comportamento é selecionado. A abelha não precisa saber que tem flavonoide, a abelha não precisa saber de nada disso, mas a própria evolução, nesse caso, a partir da seleção natural, vai selecionar aquelas que têm esse comportamento, sem elas nem saberem que planta produz flavonoide. Porque a planta também não sabe que produz flavonoide. Ela produz porque, evolutivamente, plantas que produziam flavonoide sobreviviam melhor. Cara, isso é lindo demais! E aí a gente pega esse composto, coloca numa bombinha e espirra na garganta. E o legal é que eu não sabia por que o própolis ajudava nisso. Uhum. Ou se era lenda urbana. Não é. Às vezes, será que é lenda urbana essa É coisa assim, de própolis? É, E agora você explicou de onde vem. E ainda assim, ó, eu tava falando da história lá do besouro. Tem uma outra coisa, imagina, um besouro lá, um invasor entrou na colmeia e elas matam. Só que daí ele é muito grande, elas não conseguem tirar ele de lá. O que elas fazem? Quebra o joelho dele. Mumificam ele Mumificam ele. com a própolis, porque daí ele não se decompõe, apodrece lá dentro. Peraí, calma. Entrou um besouro Entrou um besouro. Isso, na colmeia. É muito grande. E aí, o que a gente faz com esse bicho? Mataram elas ele. mataram porque elas... Deram ferroada, Mataram ele. Só que aí ele é muito grande. E ele tá lá dentro. E aí você faz o quê? Se ele apodrecer, vai estragar a colmeia inteira. Porque ele vai apodrecer, vai ter bactéria, vai ter fungo, vai ter um monte de coisa decompondo ele. Você não pode deixar lá. E você não consegue bicar ele lá de dentro. Então as abelhas mumificam o besouro. Elas entopem ele de própolis em volta, que o própolis mata micro-organismos. Os micro-organismos queriam decompor o besouro, então elas criam uma capa protetora. Isso. E ele fica mumificado ali dentro e pronto. Exato. E se você abrir aquilo, o besouro tá inteiro lá dentro. Olha só que legal. Aí, de novo, ó. O que esses compostos fazem para a planta? Além de funcionarem como antimicrobiano, antifúngico, serve como o protetor solar da planta. Eles também ajudam a filtrar os raios... O própolis? Não, os flavonoides. Os flavonoides. Flavonoides. Mas não tem flavonoide no própolis? Então, mas é que você tá já lá na frente. Quem produziu o flavonoide foi a planta. Tá. A planta produz o flavonoide e a abelha rouba isso da planta. E a gente rouba da abelha. E a gente rouba da abelha. Então o que a Camila tá voltando é pra planta. Então pra que a planta produz flavonoide? Pra se proteger de fungo e de bactéria. Sim. Mas além disso, também funciona como um protetor solar. É. E como antioxidante, como um monte de coisas. Okay. Para mudar a corzinha ali que a gente tá vendo dessas plantinhas ali, essas antocianinas, que fazem parte do grupo dos flavonoides, elas podem ocorrer em maior ou menor quantidade. E a clorofila também. Então é como se estivesse montando uma paleta de cores usando esses compostos. Clorofila, que é verde, e as antocianinas, que dão uma coloração mais avermelhada, alaranjada. Que tem os flavonoides. Isso. Que são flavonoides. São flavonoides. As antocianinas são tipos de flavonoides. Então, se eu vejo uma planta mais avermelhada... É porque ela vai ter mais antocianinas, mais desses compostos. Mais flavonoides. Se ela é menos vermelha, menos antocianinas. E aí, fica a dúvida. Fica a dúvida. Se eu pegar uma planta vermelha e esfregar na minha cara, vai me proteger do sol? Não. Infelizmente não. Ok, então não façam isso. Mas se você se cobrir de folhas, vai. Não que seja não que seja prático. Exato. O aumento, o acúmulo da quantidade de antocianinas, ele também pode ocorrer por causa de um estresse que não tem nada a ver com uma pressão de predação. Pode ser também por um estresse abiótico, um estresse em função do ambiente. Ou seja, tem mais luz chegando ali. Tem mais raios ultravioleta chegando ali. Não tem como botar um óculos escuro. Não, ela aumenta a quantidade de antocianinas. Para poder se proteger. E tem outras coisas também, outros tipos de estresse. Falta água, por exemplo, tem alguns experimentos que mostram, né? Falta água, deficiência de alguns minerais no solo, alguns nutrientes que nem
fósforo. Então, a gente ainda fica na dúvida se são coisas isoladas, essa camuflagem, ela ocorreu por causa de uma pressão de predação ou ela ocorreu por causa de alguma variação ambiental, como um aumento na quantidade de luz chegando na planta, ou foram os dois juntos. Então as evidências que a gente tem é que grande chance de ser uma camuflagem. Então, porque a gente olhou como borboleta olha, e aí parece que é camuflagem mesmo. Mas existem outros experimentos que a gente pode fazer, né? Sim, uma coisa legal que eles viram é que quando eles foram analisar geneticamente essas populações, eles perceberam que elas já tinham realmente divergido um pouco, que elas já tinham se separado geneticamente, formando ecótipos. Uhum. Então, e eles conseguiram provar isso usando... Não sei o quê. Aqueles transplantes recíprocos. Tá, mas daí primeiro eles fazem genética, e aí eles veem que eles são diferentes geneticamente. Aí eu pego o vermelho e coloco no cinza e ele continua vermelho. E eu pego o cinza e coloco no vermelho e ele continua cinza. Uhum. Então me mostra que o ambiente não vai mudar isso porque geneticamente já está predeterminado. Já está divergindo, já está separando. Divergindo. Então pode ser, eu sei que em biologia a gente não faz isso, mas pode ser que no futuro isso vire espécies diferentes. Pode Esse ser. um dos possíveis caminhos que isso pode levar. Vai demorar um tempão. Então, ali, ó, o que ele está mostrando é que... Aqui, ali nos quadradinhos do meio, é isso? Nos quadradinhos do meio. A gente está vendo corzinhas diferentes, mostrando quanto que tem de células mais verdinhas, células mais azulzinhas, mais vermelhinhas. Ah, legal. Então as verdinhas, por exemplo, vão ter mais clorofila. As azuisinhas vão ter mais um tipo de antocianina. As vermelhinhas vão ter mais de outro tipo de antocianina. E dá para ver umas setinhas ali? Tem também os espaços com ar. Esses espaços só com ar também vão ser importantes para determinar a coloração. Boa. Legal, Excelente, né? muito legal.